Ele estava em outra terra, ele estava em outra nação, ele estava em outro contexto, ele estava em outra realidade. Ok? E num período de seca e num período de fome. Só que quando ele chega naquela terra, ele tinha algo diferente. Diga aí, o que, bispo? Ele tinha a bênção de Deus na vida dele. Então, se eu quero vencer, eu tenho que me preocupar com o que, gente? Ter a bênção de Deus na minha vida. Seja na tua terra, seja em terra estranha, qualquer lugar. O segredo é o favor, é a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Olha o que vai acontecer no verso de número 12. Semeou Isaac naquela terra. E eu amo esse trechinho, só esse pedacinho. E no mesmo ano. No mesmo ano. Ele colheu 100 por 1. Então, ó, eu só estou na introdução aqui, mas já vou liberar a palavra de Deus para você. Aleluia. Tem uma bênção para quem está semeando. E você vai colher ainda esse ano. Por que que ele vai colher esse ano? Por quê? Por quê? Por quê? Olha aqui a chave, ó. Eu vou ler por quê e você lê do O até o A. Pode ser? Vamos fazer uma parceria? Eu leio o porquê, você lê do O até o A. Amém? Quem está comigo aí, amém? Amém? Qual era o segredo dele, ó? Por quê? O Senhor abençoava. Então, quando Deus abençoa o homem, as sementes dele não morrem. Quando Deus abençoa uma pessoa, as sementes dele frutificam, crescem, florescem, dá fruto. Tem gente semeando em lágrimas, como diz o salmista, mas você vai voltar colhendo com alegria. É que às vezes as pessoas têm uma visão tão limitada, Dinas, que você fala de semear, a pessoa só pensa em dinheiro, né? Toca em alguém e fala assim: aumenta a visão, meu filho. Fala para ele assim: seja mais espiritual. Então veja que a semente dele não morreu, ele colheu. Então você está semeando, está plantando oração, lágrimas, plantando até a tua oferta. E sabe, irmã Filomena, que eu estava estudando esse texto, essa semana inteira, o Espírito de Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu estou a semana inteira lendo esse texto, no meu devocional eu estou lendo o Evangelho de João. Mas o Senhor colocou esse texto para eu pregar aqui. Então eu estou a semana inteira, leio numa versão, leio um comentário, leio em outra versão. E ontem à tarde, ali perto do almoço, fui tirar um tempo de oração. E quando eu estava ali no meu tempo com Deus em oração, o Espírito de Deus trouxe a imagem da senhora para mim. E o Senhor falou assim, ó, ela vai lá no culto, você vai falar desse jeito para ela. Lá de onde ela veio, ela semeou muito, ela plantou muito. Diga para ela que nenhuma daquelas sementes caíram por terra e foram em vão. Nada do que foi feito e semeado na presença do Senhor e com coração caiu por terra. E o Senhor falou assim, diga para ela que eu tenho uma colheita ainda esse ano. Tem colheita para a senhora, colheita para a sua família. A senhora fez propósito pela família, propósito pela vida. E chegou uma época de colheita. Essa foi a palavra que Jesus me deu. Diga para ela que chegou uma época de colheita. Amém? Glória a Deus. Vocês que estão ao pé dela, toca nela, abençoa ela. Fala assim, ó, chegou um tempo de colheita. Gente, olha esse verso 13 aqui. Olha esse verso 13 aqui. O homem enriqueceu. Você viu? Tem gente que fala assim, o que aconteceu com o fulano? Foi por quê? O homem enriqueceu. O homem enriqueceu, prosperou e ficou riquíssimo. Então veja que são 3 palavras diferentes para descrever o crescimento dele. Então marca, enriqueceu, prosperou e riquíssimo. Ou seja, ele está dando uma ênfase naquilo que ele havia recebido.
É uma ênfase naquilo que ele havia recebido da parte de Deus. E sabe qual é a minha oração? Que Jesus venha achar alguém aqui no meio e que você venha enriquecer, prosperar e ficar riquíssimo. Agora diga assim: por que, bispo? Porque o ano que vem você vai pagar o auditório da expansão sozinho. Quanto que é, Dinas? Quanto que é esse negócio aí, bispo? Deixa comigo. Vou matar no peito, essa bola é minha. Olha o 14, olha o 14. Ele possuía ovelhas, bois, grande número de servos, mas, diga assim, toda bênção tem dois lados. Dois lados. Toda vitória tem dois lados. Diga assim: tudo que Deus faz tem dois lados. Meu irmão, o lado do cara ficar rico, prosperar, isso aí é o lado que todo mundo vê. O lado dele ter ovelha, dele ter boi, dele colher 100 por um. Oh, glória! O primeiro lado é quando você está feliz que abriu uma porta, é quando você pega a chave da casa, é quando você trocou o carro, é quando Deus começa a te usar, ter uma unção nova na tua vida. Você começa a ter experiência com Deus, começa a crescer. O primeiro lado é quando as coisas começam a acontecer na sua vida. Talvez você está vivendo esse tempo, cumprimento de promessas, coisas grandes que Deus está fazendo na sua vida, mas tudo isso tem um outro lado. Diga, qual é o outro lado, bispo? Eu vou ler, ó. Os filisteus lhe tinham inveja. Marca aí, marca aí. Marca aí, se escreve assim: a bênção atrai o invejoso. Gente, nem todo mundo fica feliz com a nossa vitória. Sabia? Nem todo mundo fica feliz com o que Deus está fazendo na nossa vida. Nem todo mundo entende o que Jesus está fazendo na tua vida. Então você tem que estar preparado para isso. Alguém olhar e falar assim: mas para que tudo isso? Ou alguém falar assim: nossa, agora ficou metida. Às vezes as pessoas não entendem que com o crescimento, com alguns avanços, a nossa agenda muda, a nossa vida muda. E não é que a pessoa ficou metida, é que são compromissos de trabalho, de família, de ministério. E talvez não dá para ser mais aquela pessoa que passava o sábado inteiro jogando PlayStation na casa do outro. Às vezes não dá. Às vezes não dá para ser aquela pessoa que passava o domingo inteiro vendo videozinho e mandando reels para colega. E o crescimento traz novas responsabilidades. E você precisa entender isso. Então toca em alguém e fala assim: ó, você precisa entender. A bênção de Deus na minha vida traz novas responsabilidades. Por exemplo, eu fui pastor dessa igreja, que eu sabia o nome de todo mundo, o telefone, a morada. Eu dava para eu ir na casa de todos os crentes em um mês. Em um mês dava para eu ir na casa, de almoçar e jantar na casa de todo mundo. Olha que coisa boa. Hoje já não dá para fazer isso. Bem que eu queria almoçar e jantar na casa de vocês, é qualquer coisa boa. Não é verdade? Ia ser uma maravilha. Hoje já não dá. Então você tem que entender isso. Tem que entender que com o crescimento muda a agenda, muda muitas coisas. Então agora Isaac está sendo invejado. Então você tem que preparar a tua mente e teu coração para isso. Você não pode ficar com aquele discurso de vítima em rede social. Ai, que o ser humano é mau. Ah, que eu vou comprar 2 galinhas e 2 vacas e vou pro sítio. É melhor cuidar de bicho do que lidar com gente. Não, você coloque isso na tua cabeça. Isso vai acontecer. Muitas, não estou falando que é o geral, que tem gente que é o contrário, mas muitas pessoas gostam da gente, enquanto no máximo nós estamos do tamanho deles. Quando você passou, ele já deixa de gostar. Então você já está entendendo o que tem uns mano
Ou tem umas amigas, lembra das amigas? As amigas? Tem umas amigas, você entendeu? Percebeu? Ela gostava de você até que você não fez esse negócio bonito no cabelo. Porque você arrumou, deu um negócio diferente no cabelo, ela já deixou de gostar de você. Ele gosta de você até que você não trocou teu carro. Quando você trocou o carro, aí pronto, ele já não é mais o teu amigo. Ou ele gosta de você até que você não seja promovido, que depois que você foi promovido, já não dá mais para ser amigo. Então Isaac agora vai ter que lidar com a inveja por causa da bênção de Deus na vida dele. E o negócio vai ser tão complicado, olha o que vai acontecer no verso número 15. Os filisteus entulharam os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Por que eles entulharam os poços? Diga, por que, bispo? Eles olharam e disseram assim: ele está colhendo 100 por 1. Ele está colhendo muito. Deve ser porque é a água do poço que está fazendo a semente multiplicar. Então vamos lá entupir, entulhar, vamos jogar terra, pedra nos poços de Isaac. Então lá vai os invejosos, falam assim: nós vamos entupir o poço dele, nós vamos jogar pedra no poço dela, nós vamos atrapalhar os clientes dela, nós vamos atrapalhar os contratos dele. Eu vou atrapalhar o ministério dela. Eu vou atrapalhar o relacionamento dele. Eu vou lá jogar terra. Eu vou lá jogar pedra. Lá vai os filisteus. Eu imagino que deve ter sido de noite, né? Geralmente o povo faz coisa errada à noite, né? Não é? Para ninguém ver. Lá vai os filisteus na pontinha do pé, com uma pazinha. Lá, Mateus, ó. Uma pazinha. Jogando terra dentro do poço. E aí, quando Isaac acordou, ele recebe a notícia: olha, os filisteus entupiram os nossos poços. Imagina o coração dele acelerado, preocupado. Aí vem o verso 16. O rei manda chamar o Isaac, o Abimeleque. Quando ele recebe a notícia dos poços, Abimeleque chama Isaac. Verso 16. E o Abimeleque falou assim: aparta-te de nós, porque você já é muito mais poderoso do que nós somos. Então você veja que agora aqui, Isaac não fez nada. Pergunta assim: bispo, o que o Isaac fez? Eu vou te falar o que ele fez. Trabalhou, cuidou da lavoura, cuidou do rebanho, cuidou da família, manteve sua relação com Deus. Foi o que ele fez. Por causa disso, ele está sendo rejeitado agora. Então você tem que entender, por exemplo, quando você começar a cultivar a sua vida com Deus, você começa a crescer, ter experiência com Deus, alguns ambientes vai te rejeitar. Por quê? Aqueles ambientes querem aquele velho homem. Qual homem? Aquele que subia na mesa e fazia coisa feia, que no outro dia você via os vídeos e falava assim: eu não acredito que eu fiz isso. As pessoas estão atrás dessa pessoa, porque lá você estava entretendo os outros, passando vergonha, se envergonhando, que você falava assim: amiga, eu não acredito que eu fiz isso. E aí você fala assim para sua amiga: por que você não me parou? Aí a amiga falou assim: você parecia que estava tão feliz. Esses ambientes estão querendo aquela pessoa que quando acabava a balada, depressiva, pânico, se sentindo usado, se sentindo usada. Então, Isaac agora está sendo rejeitado por causa do crescimento e da mudança dele. Ou seja, quando você começa a crescer, mudar e alcançar coisas novas de Deus, alguns ambientes vão te rejeitar. Então toque alguém e fala assim: ó, para de sofrer. Se você for rejeitado, tem que falar com força. Você vai dizer assim: é porque você cresceu. Eu falei na semana passada sobre isso, né? Que
Noé ter sido rejeitado foi livramento. Porque se ele tivesse vivido igual todo mundo, ele e a família tinha morrido na inundação do dilúvio, né? Então eu falei sobre isso, que tem rejeição que é livramento. Então agora aqui Isaac está a ser rejeitado pelo povo. E olha o que vai acontecer no verso 17. Verso 17. Então ele saiu dali e se acampou no vale de Gerar. E ali ele habitou. E agora, quando ele sai, o povo lá dos filisteus, o Abimeleque, está dizendo assim: quero ver o que ele vai fazer agora. Quero ver como ele vai viver agora. Os poços entulhados, não está aqui na nossa aba, não está aqui no meu quintal. Quero ver o que ele vai fazer agora. Mas você lembra no começo qual era o segredo de Isaac? Qual que era? A bênção do Senhor. A obediência, a bênção do Senhor. Mas coloca assim, a bênção do Senhor. Qual era o segredo do Isaac? A bênção do Senhor. Olha o que vai acontecer no verso 18. Ele tornou a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E deu os mesmos nomes que seu pai havia posto. Ou seja, o que Isaac falou? Falou assim: não tem problema não. Não é a terra. Meu segredo não é a terra. Meu segredo não é a semente. E meu segredo também não é o poço. Meu segredo é quem está comigo na terra. Meu segredo é quem está comigo na hora que eu jogo a semente. Meu segredo é quem está comigo na hora que eu cavo o poço. Então ele vai para o vale de Gerar, vai lá para o vale. Agora ele vai para o vale, e lá no vale ele vai cavar os poços que haviam sido entulhados. E quando ele cava, o que vai acontecer? Ele vai achar água. Olha o verso 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Ou seja, preste atenção, além dos poços do pai Abraão, Isaac agora acha um outro poço de água nascente. Seria literalmente uma nascente d'água. Então ele está no vale de Gerar e ele começa a cavar na terra seca e acha água. Porque é assim que Deus faz. Quando um homem e uma mulher está alinhado com Deus, ele pode ir para a terra seca, ele pode ir para o vale, ele pode ir para o lugar mais difícil, o horário mais difícil, a cadeira mais difícil, os clientes mais difíceis. Mas quando ele começa a cavar, quando ele começa a ligar, quando ele começa a conectar, quando ele começa a divulgar, a água começa a jorrar no vale. Toque em 2, 3 pessoas e diga: eu vejo água jorrando no vale, hein? Se você está cavando, vai ter água nesse poço. Eu falo só para quem está cavando. Eu falo só para quem está batalhando e cavando. Acorda cedo para mandar currículo. Vai participar de reunião, entrevista online. Vai participar de entrevista pessoal. Primeira etapa, segunda etapa, primeira fase, segunda fase. Procurar cliente, ligar para cliente, contactar, mandar proposta, receber contraproposta. Só você que está cavando o poço, eu tenho uma palavra de Deus para ti. Prepara que está vindo água. Isaac está lá de boa, cuidando dos bichinhos dele, bebendo da água do poço dele, está lá todo feliz da vida, cuidando do rebanho. Mas aí vem o verso 20. Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac. Gente, o crente parece que tem uma época que não tem paz, né? Jesus amado, o abençoado está lá quietinho no canto dele, e o povo foi lá caçar confusão com ele. O povo foi lá arrumar briga com ele, não é? E eu estou falando para alguém que você estava quietinho na sua, e os pastores de Gerar foram lá caçar contenda contigo. Você falou assim: deixa eu em paz, moço.
Só quero cuidar dos meus meninos. Só quero cuidar do meu serviço, só quero cuidar da minha casa, só quero cuidar do que Deus me deu, deixa eu quietinho aqui. E eles chegaram lá e falaram assim: olha aqui, essa água aqui é nossa. Ninguém vai beber dessa água aqui. E aí os servos foram lá falar para o Isaac: Isaac, os pastores de Gerar chegaram lá e disseram que a gente não pode beber aquela água. Ele falou: por que a gente não pode beber aquela água? Ele disse: porque eles disseram que a água é deles. Então Isaac falou assim: não beba mais daquele poço. Aquele poço de hoje em diante vai chamar Ezeque. Diga Ezeque. Escreve embaixo dele: contenda. Isaac está falando assim: eu não vou beber da água da contenda. Não bebo da água da contenda. Não vamos beber da água da contenda, não. Vamos beber, não. Ele fala assim: gente, não tem problema não, deixa esse poço com eles. Esse aí é o poço da contenda. É o poço da contenda. Então eu estou falando com alguém aqui: não beba do poço da contenda. Ouviu? Ouviu? De novo: não vá beber no poço da contenda. Balança alguém e fala assim: não vá beber no poço da contenda, criatura. Agora você é um contendeiro, onde chega uma briga, meu Deus. Você vai no futebol, você arruma briga por causa de um lateral. A bola bateu em você, não, bateu em você. Tem gente parece que sai de casa assim: vou ver qual é a contenda que eu vou arrumar hoje. Então veja que Isaac falou assim: gente, não vamos beber dessa água não. Isso aí é a água da contenda. A água da contenda não faz bem para a saúde. A água da contenda deve dar dor de barriga. Não vamos beber dessa água não. Então ele avisa os servos: nada de beber da água da contenda. Aí vem o verso 21. Olha o 21. Então eles cavaram outro poço. Isaac falou: gente, nós temos a bênção de Deus. Vamos lá cavar outro poço. Ele foi lá, cavou outro poço, jorrou água. Está feliz bebendo da água. Quando ele está feliz, também contenderam por causa do outro poço. Misericórdia. Diga assim: misericórdia. E aí Isaac chamou os servos: gente, vamos fazer o seguinte, não vamos arrumar briga. Diga assim: eu não vou arrumar briga. Porque o nome do poço é Sitna, e Sitna significa briga. Então Isaac falou: eu não vou beber na água da contenda e não vou beber a água da briga. Então, vocês querem brigar? Fica aí com o poço da briga, que eu vou seguir em frente. E aí, essa frase não é minha, mas cabe bem aqui, não é? É melhor ter paz do que ter razão, não é verdade? Não é? De novo, é melhor ter paz do que ter razão. Fala aí pro vizinho: melhor ter paz que razão. Mas você quer ter razão toda hora, né? Por isso você não tem paz. Olha que legal. Por isso você está sem paz. Bispo, o inimigo está me oprimindo. Olha aqui. Olha aqui na lente do meu óculos. Bispo, o inimigo está me oprimindo. Eu falo: por quê? Estou sem paz, estou numa tribulação. Não, é que você quer ter razão toda hora. Você está bebendo no poço da briga, bebendo no poço da discussão, bebendo no poço da contenda. Mas hoje eu quero te ensinar, eu quero ter uma dieta boa aqui. Eu tenho uma dieta. Eu tinha que dar o tema da mensagem hoje: uma dieta boa. A dieta é: não beba essa água. Você tem que tomar água alcalina. Não é? Dr. Lair Ribeiro, ele ensinou que a água tem que ser alcalina. Então você vai lá, você tem que olhar o pH da água. O pH não pode dizer assim, o pH tem que estar escrito assim: água longe de contenda, ser longe da briga. Você tem que comprar um filtro da Roquem. Lembra da Roquem? Quem lembra da Roquem aí? O filtro da Roquem, depois você vê, pesquisa lá. Ele tira a contenda, a briga, a discussão da água, e a água fica boa para beber.
Então Isaac falou assim: eu quero ter paz, eu não quero ter razão. Você quer o poço? Pega o poço, meu filho, beba toda a água dele. Aí diga assim: por que, bispo? Porque ele sabia que a bênção não estava na água, a bênção não era o poço. Ele tinha o abençoador, o dono da bênção na vida dele. Eu sei que muitas das vezes nós ensinamos, pregamos, falamos: lute pelos seus direitos. E é um discurso que está muito bonito hoje. Mas há momentos que para a gente sair ganhando, nós temos que abrir mão dos nossos direitos. E o Evangelho em alguns momentos nos ensina isso. Como que nós resolvemos uma briga, uma discussão, uma contenda? Quem puder dar o golpe mais forte que ganha a discussão? Não. Ganha quem sabe se humilhar, quem sabe perdoar, quem sabe pedir perdão, quem sabe reconhecer. Então, eu estou falando bem devagar aqui com alguém, porque você precisa assimilar isso hoje. A paz que você precisa, o descanso que você precisa, a resposta que você precisa, depende daquilo que você está disposto a abrir mão hoje aqui nessa manhã. Isaac falou: esse poço também pega aí para vocês, não vou beber água dele não. Então, verso de número 22. Partindo dali, ele cavou outro poço, e por esse não contenderam. Alguém podia ficar feliz. Vou ler, ele cavou outro poço, e esse não deu briga, não deu discussão, não teve contenda. E o nome do poço é Reobote. Sabe o que é uma das traduções de Reobote? Lugar amplo, lugar espaçoso, mas tem uma tradução. Reobote significa expansão. Você vai beber uma água pura na expansão. Porque agora nos deu lugar o Senhor e nós prosperamos na terra. Dali ele subiu a Berseba. Então veja que ele está mudando. Ele está cavando o poço e está avançando. Agora ele chega em Berseba. E quando ele chega em Berseba, na mesma noite apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Eu vou te abençoar. Vou multiplicar a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. E olha o verso 25. Então ele levantou um altar. Marca isso, altar. Escreva aí: Deus em primeiro lugar. O que ele fez? Diga: altar. O que ele fez? Agora eu digo e você anota: Deus em primeiro lugar. Primeira coisa que ele fez, ele levantou um altar. Tá vendo? Você aqui em Portugal tem que pôr Jesus em primeiro lugar na tua vida. Depois que ele construiu o altar, ele invocou o nome do Senhor, ele armou uma tenda. Diga assim: tenda. Marca tenda, escreve assim: família. Olha a ordem das prioridades: Deus, família. E depois ele foi abrir o poço. Diga: poço. Aí coloca: trabalho. Viu a ordem? Se você inverter essa ordem, meu irmão, não vai dar bom, vai dar ruim. Agora, se você colocar as coisas nessa ordem, pode ter certeza que as coisas vão ficar muito boas para você, para sua casa, para sua família e também para o teu bolso. Então Isaac agora está vivendo um tempo bom. Por que ele está vivendo um tempo bom? Ele tem um altar, a vida com Deus está legal. Ele tem uma tenda, a família está protegida, a família está debaixo de uma proteção, tem cobertura, sua família está num momento bom, protegido, cobertura, tem um poço, o trabalho está frutificando, está tendo água, ele e a família estão bebendo do poço deles, as coisas estão boas, está tudo em paz. Verso número 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque. Você lembra quem é o Abimeleque? Aquele que expulsou Isaac da terra. E foi o amigo dele, ele não foi sozinho, levou o amigo, levou o Alzate e levou o Ficol, comandante do exército. Se você voltar no encontro de Abraão com o outro Abimeleque, vai ver que lá tinha um Ficol também. Ou seja,
Abimeleque, Alzate e Ficol eram títulos, eram cargos, era nome de posição, era o cargo, tipo general, comandante. Então essas figuras saem do palácio, saem da cidade e vão lá no interiorzinho, em Berseba, para ter um encontro com Isaac. Isaac, vou dar um exemplo, está lá, sentado lá na porta da tenda dele. Imagina ele lá com a perninha cruzada. De repente ele olha, vem chegando lá uma comitiva. E fala, o que é aquilo? Quando a comitiva vai chegando mais perto, olha aqui, ó. Isaac falou, epa, parece o Abimeleque, hein? Mas ele não está sozinho não. Tem dois lá. Ó, o Ficol está lá também. O que esse pessoal quer? Quando o pessoal chega na tenda de Isaac, verso 27, Isaac falou assim, por que vieste a mim? Ele está falando assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês me odeiam e me expulsaram do vosso meio? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês me odeiam, vocês me expulsaram do vosso meio, vocês me mandaram embora da terra. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram fazer o que aqui?